Boa noite, meus irmãos. Boa noite para você que é cristão e para você que não é cristão. Boa noite, não, boa madrugada, né? São 2 horas da manhã, né? Véspera do Natal. E eu trago uma palavra para você meditar, né? Você que está afastado do caminho do Senhor, ou você que nunca confessou Jesus como Salvador, até mesmo você que confessou Jesus como Salvador, vive na presença de Deus, mas existe algo na tua vida que vos não consegue se libertar. Vamos ler comigo uma palavra vindo da boca de Jesus, o Filho de Deus, enquanto ele conversava com a descendência de Abraão. Livro de João, capítulo 8, versículo 32, 34 e 36. E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus disse: conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu lembro de um versículo que Deus disse assim: o meu povo perece porque não conhece a minha palavra. Também tem outro versículo que Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. Ninguém pode ir até Deus se não confessar Jesus como Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aqui, em livro de João, capítulo 8, versículo 32, ele diz assim: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Jesus. Conheça Jesus e Jesus vos libertará. Vamos ver o que está escrito no versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus, quando ele disse em verdade eu vos digo, ele estava afirmando, tá? Em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em outra versão, em outro livro da Bíblia, Jesus disse que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Você foi vencido por quem? Porque aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Qual é o teu pecado? Porque Jesus disse que aquele que peca é escravo do pecado. Vamos ver no versículo 36, o que Jesus diz. Se pois o Filho vos libertar, porque ele é a verdade, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 32, no versículo 36 ele diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O apóstolo Paulo, ele disse que todo homem é escravo de alguma coisa. O apóstolo Paulo, ele não era só um apóstolo, né? Ele era um doutor da lei que conhecia a palavra do começo até o fim. Ele era um tipo de um teólogo, conhecia a lei e os mandamentos de Deus, só que tinha um problema. Ele conhecia a palavra de Deus, mas ele não obedecia. Ele era doutor da lei, mas não obedecia à lei. Ele pregava sobre a salvação, mas não queria a salvação que era Jesus.
E ele perseguia os cristãos, os apóstolos de Cristo, que pregava sobre a salvação que vinha de Cristo Jesus. Ele perseguia a igreja, né? Até que um dia Jesus marcou um encontro com ele e ele ficou cego, perdeu a vista. E depois Jesus devolveu a vista e ele se converteu e aceitou Jesus como Salvador e começou a pregar a salvação que é Jesus. Então o apóstolo Paulo disse que todo homem é escravo de alguma coisa. O apóstolo Paulo também, ele era um filósofo, ele era um pensador. E nos seus pensamentos ele dizia que todo homem é escravo de alguma coisa. O apóstolo Paulo disse também que ele já foi escravo, mas agora se tornou livre. Mesmo sendo livre, ele se torna escravo de Cristo. O apóstolo Paulo era escravo de algo, mas ele se libertou e se tornou escravo de Cristo. Por quê? Porque nos pensamentos do apóstolo Paulo, todo homem é escravo de alguma coisa. Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é o próprio Cristo, o Filho de Deus, que é o verbo, a palavra, a sabedoria, né? E depois ele disse: se pois o Filho do homem, o Filho de Deus, vos libertar, verdadeiramente serei livre. Agora você é escravo de quem? Você é escravo do cigarro? Você é escravo da maconha, da cocaína, do crack? Você é escravo da pornografia, da prostituição? Você é escravo de uma doença, de uma enfermidade, de um câncer, de um diabetes? Você é escravo de uma paralisia? Você é escravo da cirrose, do álcool, da bebida? De quem você é escravo? Porque todo homem é escravo de alguma coisa. Todo homem é escravo de alguma coisa. Todo homem tem um vício. Um vício aprisiona a pessoa se torna escravo do vício. Aquele vício que te venceu, tu é escravo dele, porque Jesus disse: aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. Tu foi vencido pelo quê? Pelo crack, cocaína, maconha, cachaça, prostituição. Tu foi escravo da feitiçaria. Tu foi escravo de um espírito, de um Exum, de um orixá. Tu é escravo de quem? Eu sou escravo de Cristo, que nem o apóstolo Paulo. Eu já fui escravo da bebida, né, das farras, da prostituição, até mesmo das drogas. Mas hoje eu sou escravo de Cristo. E você é escravo de quem? Jesus disse: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade está aqui, ó, na palavra de Deus. Aqui você encontra Jesus. Se Jesus te libertar, verdadeiramente você será livre. Tem pessoas que é internado em casa de recuperação. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses. Lá ele não bebe, lá ele não fuma, se alimenta na hora certa. E depois de 6 meses ele tem alta. Ele volta forte, gordo e bonito. Por quê? Porque lá ele não bebia, lá ele não fumava, não passava a hora de sono mal dormida, se alimentava na hora certa. E lá não tinha como ele usar droga nem bebida, porque não tinha onde comprar. Mas o espírito do vício continua dentro daquela pessoa. Quando aquela pessoa recebe alta, aquele espírito leva ele num bar, leva ele na boca de fumo, leva ele na balada, e ali ele começa tudo de novo. Por quê? Porque ele tomou calmante para acalmar os nervos. Mas o espírito, a raiz do vício não foi arrancada. Mas se você conhecer Jesus, que é a verdade, a raiz do vício é arrancada.
Conhecei Jesus e Ele vos libertará. Você é escravo de um guia? Você é escravo de um espírito, do enxum, das drogas, do álcool? Eu já fui escravo de algo. Hoje eu sou escravo de Jesus, né? Aquele que é escravo do vício, o vício ele tem um salário. O salário do pecado é a morte. E aquele que é escravo do Cristo também tem um salário, né? Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Aquele que é escravo de Cristo recebe a vida eterna. E aquele que é escravo do pecado, do vício, recebe a morte eterna. Você é escravo de quem? Quer ser escravo do vício, do pecado ou escravo de Cristo? Que Deus te abençoe. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará.